Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindo ao meu canal Física Fácil Play. Neste módulo nós vamos continuar os nossos estudos de cinemática e agora falar do MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variável. E na sequência nós vamos fazer aí 7 exercícios para a gente fixar o nosso conteúdo, ok? Então vamos lá, sem perda de tempo. Bom, o que é o MRUV? Como o próprio nome diz, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Algumas premissas dele são, ele é um movimento em uma reta, por isso que ele é retilíneo, é óbvio, né? E ele possui velocidade variável, ou seja, ele tem uma aceleração, e essa aceleração ela é constante. Essa aceleração ela é dada por essa equação aí. A aceleração é a variação da velocidade divididos pela variação do tempo, certo? ΔV sobre ΔT. Em termos de cálculo, a aceleração ela é escrita como derivada da velocidade em função do tempo, dV sobre dt. Da equação acima, que a aceleração é igual ao ΔV dividido pelo ΔT, a gente tira o quê? A é igual a, quem é o ΔV? É a velocidade final, menos a velocidade inicial V0, divididos pelo tempo final, menos o tempo inicial T0. Disso, a gente vai tirar o quê? Velocidade final V menos a velocidade inicial VO é igual a aceleração vezes o tempo final, menos a aceleração vezes o tempo inicial. Ok? Como o tempo inicial ele é zero, a gente está analisando o movimento a partir de um determinado instante, a gente pode considerar o tempo inicial como zero. Esse fator se anula. E aí a gente chega à equação velocidade final V é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, colocando aí no nosso corolário tradicional, papel azul, nós temos aí essas 3 equações iniciais que definem o MRUV. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo, e a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos fazer um exercício, um exemplo, para a gente fixar. Um carro se movimentando com uma velocidade de 20 metros por segundo acelera por 5 segundos a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a sua velocidade final em quilômetros por hora após passados esses 5 segundos? Né? Então vamos lá, vamos usar a equação que a gente já aprendeu. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Jogando os dados nela, a gente vai ver que a velocidade é igual à velocidade inicial que foi dada, 20 metros por segundo, mais 2, que é a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que são 5 segundos. Com isso, a gente descobre que a velocidade ela é igual a 30 metros por segundo. E o que o problema pede? Pede para a gente passar a velocidade para quilômetros por hora, certo? Então, simplesmente passar metros por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, a gente chega no resultado que a velocidade passou de 20 metros por segundo para 30 metros por segundo. No final, o carro ele está esses 30 metros por segundo equivale a 108 quilômetros por hora. Ok? Agora vamos definir uma equação muito útil que vai ajudar muito a gente quando a gente estiver fazendo problemas de MRUV. Né? Essa equação ela é chamada de função horária da posição, certo? É a famosa fórmula aí que se faz para decorar, né? Como a fórmula do sorvetão. Vamos lá então nela, tá? Para definir essa equação, a gente precisa imaginar um gráfico, tá? Então, como vocês veem aí, nesse gráfico, a gente tem uma velocidade inicial V0, que acontece no tempo zero, tá? Que é esse ponto aí que vocês estão vendo, né? No eixo V vertical, que é da velocidade, e no eixo T horizontal, que é o eixo do tempo, né? E o carro ele se movimenta, né? Ele depois de sofrer uma aceleração, num determinado tempo T, ele tem uma velocidade final V, certo?
Essa linha vermelha, então, é o quanto que a velocidade ela vai variar em função do tempo, a partir de um V0, chegando a um V final, num determinado espaço de tempo T, certo? Só que a aceleração, ela é definida como o quê? Como a área desse gráfico, certo? A área vai me dar o quê? Perdão, a aceleração não. A área vai me dar o quê? Vai me dar o espaço que o carro percorreu, o ΔS, né? Então, lembra que velocidade, que espaço é o tempo vezes a velocidade no movimento uniforme? Pois é, aqui ele é a área do gráfico, certo? Então fica muito fácil agora, a gente vai dividir essa área vermelha aí pontilhada em duas áreas, um retângulo e um triângulo, para a gente calcular qual é essa área. Então a área 1, que é a área do retângulo, é simplesmente o quê? É o V0 vezes o tempo, base vezes a altura do retângulo, certo? E a área 2 é o quê? É um triângulo retângulo. Como é que é a área do triângulo retângulo? É base vezes altura sobre 2. Então o que a gente vai ter? Quem é a base? A base desse triângulo retângulo A2. Então, quem vai ser a área 2 vai ser a base, que é o tempo T, né, vezes a altura do triângulo. Quem é a altura do triângulo retângulo A2? Vai ser o V menos o V0, divididos por 2. Ok? Isso vai me dar o quê? ΔV vezes T divididos por 2, certo? Isso vai me dar que a gente sabe também que a aceleração ela equivale ao quê? Como a gente já viu. Aceleração é a variação da velocidade, ΔV, divididos pela variação do tempo, ΔT. Ou seja, multiplicando em cruz, né, eu vou ter ΔV é igual a aceleração vezes o tempo. Com isso, a área do gráfico 2 ela pode ser resumida, o ΔV vezes T dividido por 2 vai ser igual ao quê? Ao ΔT, perdão, ao ΔV que é o AT, vezes o T divididos por 2. E aí eu chego à conclusão de que a área 2 é A vezes tempo ao quadrado divididos por 2. O ΔS total, o espaço total percorrido, vai ser igual ao quê? A área 1 mais a área 2. Isso é equivalente à área 1 sendo V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, o ΔS é V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. E com isso, finalmente, a gente define a nossa função horária da posição, que é o ΔS. O ΔS é o S menos S0. E aí, jogando S0 para o outro lado, a gente vai ter que o espaço S é igual ao espaço inicial, S0, mais a velocidade inicial, V0 vezes o tempo T, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, divididos por 2. Essa equação, como eu disse, ela é muito importante, porque vai nos ajudar bastante na resolução dos nossos problemas de movimento retilíneo uniformemente variado. E aí a gente joga essa equação da função horária da posição no nosso corolário de fórmulas, né, papel azul, colocando mais uma equação, certo? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Um carro, partindo do repouso, acelera a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado durante 6 segundos. Determine qual a distância que esse carro percorreu. Ou seja, ele quer saber qual é a distância que após 6 segundos que esse carro vai percorrer quando ele entra numa taxa de aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos usar nada mais nada menos que a função horária da posição. S é igual a S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E aí, simplesmente jogar os dados que nós já temos na equação. Quem é o S0? Ele está analisando o movimento a partir daquele instante. Então, S0 é 0. Tá? Quem é o tempo? Idem, analisando o tempo não, perdão, a velocidade. Como ele está partindo do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, 0 vezes o tempo t é 0. Mas a aceleração foi dada, que é 5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é o 6 ao quadrado, divididos por 2. Ou seja, resolvendo isso daí, 5 vezes 6 ao quadrado, divididos por 2, vai me dar o quê? 90 metros. Ou seja, um carro que acelera uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado durante 6 segundos,
Ao final, ele vai estar a 90 metros à frente de onde que ele partiu. Ok? Seguindo adiante, vamos definir agora uma outra equação que nos ajuda demais também, junto com a equação da função horária, né, que é a equação de Torricelli, que é a nossa última equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Bom, para a gente definir a equação de Torricelli, a gente parte lá da equação velocidade final V é igual a velocidade inicial V0 mais a aceleração vezes o tempo, certo? Daí a gente tira facilmente que o tempo é o V menos V0 divididos por A. E a gente agora tem a nossa equação da posição horária, né, em função da posição, que é o que a gente já viu. S é igual a S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o T, que a gente determinou ali, V menos V0 dividido por A, na função horária da posição. Né? Com isso a gente vai ter o quê? Que o S, que é o espaço final, é igual a S0, espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o T. O T já foi dado ali, né? V menos V0 sobre A. Mais a aceleração divididos por 2 vezes o tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado, de novo, já foi dado. V menos V0 sobre A ao quadrado. Desenvolvendo essa equação, a gente vai ficar com ela nessa cara aí, certo? Ela está bem grande, né? Então vamos começar a fazer a álgebra para a gente chegar numa equação mais resumida, certo? Repara antes disso que eu passei o S0, né, que está do lado direito da equação, para o lado esquerdo, para ficar S menos S0, certo? Que isso vai me dar o ΔS, certo? Então, o último termo à direita, eu tenho ali o A multiplicando aquele termo todo ali, V ao quadrado menos 2V0V mais V0 ao quadrado, divididos por A ao quadrado, né? Então, esse A de cima, ele corta com um A de baixo, né? A vezes A, vai ficar sobre A. E aí, o 2, que é o numerador da fração inferior, ele inverte e vai ficar 2A. Então, eu vou ficar com essa cara aí, né? Ela pode ainda melhorar bastante, né? Vamos melhorar ela, né? Vamos multiplicar tirando o MDC dele aí, a gente multiplica por 2 o lado esquerdo da equação, né? Então vai ficar 2V0V menos 2V0 ao quadrado sobre 2A, mais o V0, mais o V ao quadrado, menos 2V0V mais V0 ao quadrado, dividido por 2A. Assim eu fico com 2A na parte de baixo da fração, e aí eu posso agora sim somar todos os componentes da parte no numerador, né, na parte de cima da fração. Então, o 2V0 com V, ele corta, porque eu tenho um 2V0V positivo e um 2V0 negativo, certo? E eu vou ficar como? S menos S0 é igual ao quê? V2 menos V0 ao quadrado, certo? Dividido por 2A, né? Vamos jogar o V2, V ao quadrado, para um lado da equação, então a gente vai ter V ao quadrado é igual ao quê? V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes S menos S0, espaço final menos espaço inicial. Com isso, eu vou chegar na equação de Torricelli, que, conforme eu falei, é uma equação bastante importante que nos ajuda a definir, a definir diversos resultados, resolver diversos problemas no movimento retilíneo uniforme, que é essa que vocês estão vendo aí. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. E aí, finalmente, a gente vai e coloca a equação de Torricelli E aí ela está colocada aí. Então a gente fica com esse corolário aí, papel azul tradicional, com as nossas 5 equaçõezinhas, que são as equações mais importantes do movimento retilíneo uniformemente variado. A partir dessas equações, a gente consegue solucionar praticamente todos os problemas de movimento retilíneo uniforme. Ok? Beleza, gente? Por parte teórica, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilha, se inscreve no canal
para ajudar e vamos em seguida para os nossos vídeos de exercícios de movimento retilíneo uniforme variado, ok? Obrigado, gente. Valeu, até a próxima.